Temos brigas, mais brigas. Olha, tá feia a coisa lá na extrema direita. Alguns aí com medo de prisão e de perder o capital político, outros aí e outras querendo aí alçar voos maiores. Tô falando aí, ó, a Michelle tá querendo aí sair candidata à presidência, o Nicolas tá querendo sair candidato ao Senado ou indicar candidatos ao Senado em vários estados pelo PL, usando seu alcance enorme, e a família Bolsonaro não quer. O Bolsonaro já decidiu que o candidato à presidência tem que ser um dos seus filhos, e o favorito aí é o Eduardo. O Eduardo está trabalhando aí arduamente para se cacifar como presidenciável. Inclusive, o Eduardo plantou matéria aí na Globo, a Globo colocou um especialista em direito para dizer que o Eduardo Bolsonaro pode ser candidato sim dos Estados Unidos, ele não precisa ir ao Brasil e nem ter passaporte para ser candidato à presidência. Que ele ganhando a presidência, ele pode inclusive ir ao Brasil e não poderia ser mais preso. Quer dizer, a Globo está fazendo de tudo para viabilizar o plano do Bolsonaro. É incrível como a nossa imprensa é suja. Pois bem, em meio a isso tudo, tem gente que não está gostando nada. A Michelle não está gostando e outro que não está gostando é o pastor Silas Malafaia. Pegou mal para Michelle e saíram matérias de jornalistas que eu sempre falo aqui que são porta-vozes do bolsonarismo, que a Michelle mandou ali demitir o Weingarten. Weingarten era advogado do Bolsonaro, foi o secretário de comunicação do Bolsonaro, que era o SECOM, que é quem faz a comunicação do governo. Lembremos que o Bolsonaro, diferente aí do Lula, ele dava 100% de prioridade à comunicação. A comunicação era muito mais importante para o Bolsonaro do que fazer algo. Já o Lula faz um monte de coisa e ninguém acaba sabendo. O Bolsonaro não fazia nada e fazia lá um monte de palhaçada lá nas redes sociais e conseguiu, mesmo matando 700 mil brasileiros, os quais a maioria eram eleitores dele, mesmo assim ele conseguiu ter aí uma votação maior em 2022 do que teve em 2018. Veja só, comunicação. E aí o Weingarten era da confiança dele, era o cara da comunicação, se tornou advogado dele, foi demitido de advogado e continuou na comunicação do Bolsonaro. Porém foi demitido a mando de Michelle Bolsonaro. A Michelle demitiu o funcionário do marido dela. Por quê? Porque brigas ali internas e porque vazaram mensagens de muito tempo atrás do Weingarten dizendo que entre Michelle Bolsonaro, candidato à presidência, e Lula, ele votaria no Lula. E o tenente coronel Cid também falou que votaria no Lula. Só que teve uma coisa que o Malafaia vazou para a imprensa aí, que é nenhum parlamentar do PL, nenhum político do PL, político envolve Jair Messias Bolsonaro, cortou relações com Weingarten. Ele foi demitido do cargo, onde ganhava 135 mil reais por mês de dinheiro público, muita grana, e todos continuam amigos dele, só a Michelle que não gosta dele. Então, a Michelle achou que ia isolar o Weingarten, quem acabou se isolando foi a própria Michelle Bolsonaro, a ponto de que o próprio Silas Malafaia fez vídeo, eu cheguei a mostrar aqui, dizendo que a Michelle tinha que reconsiderar, citando a Bíblia e tudo mais. E aí o que aconteceu? A Michelle não reconsiderou. A parte lá que Jesus diz que todo mundo tem que ser perdoado, etc. Para a Michelle, ela pulou essa parte da Bíblia. Só vale quando é para alguém perdoar a ela. Ela perdoa os outros? Nananina não. Então, a Michelle Bolsonaro ficou isolada. Só que o Eduardo Bolsonaro passou aí a falar que, olha, eu tô aqui nos Estados Unidos, vamos colocar sanções ao Alexandre de Moraes, tô conseguindo, olha, o meu trabalho tá dando frutos, etc, etc. E o que ele tá fazendo é crime de lesa pátria. Então começaram a ir pra cima do Eduardo Bolsonaro, a justiça começou aí a mostrar que, peraí, começou a ter investigação contra ele, já tem uma possibilidade de adicionar o Eduardo Bolsonaro no processo de golpe de Estado, que ele seja também denunciado por tentativa de golpe, porque o golpe é continuado. A tentativa de golpe não acabou em 8 de janeiro de 2023. Eles continuaram em 2023, 24, 25, continuam enfraquecendo a democracia e agora Eduardo Bolsonaro faz isso do exterior. Eu tô denunciando isso aqui com ênfase, muita ênfase, pelo menos desde julho de 2023. Já vai fazer 2 anos que eu tô denunciando, que foi a primeira vez que deputados bolsonaristas foram a Washington e o Gustavo Geyer gravou um vídeo dizendo que o Brasil é uma narcoditadura e que narco de drogas e que o Alexandre de Moraes é o braço jurídico e que o Lula é só um fantoche, quem manda no Brasil é PCC e Comando Vermelho. Aí você fala, peraí, como é que o cara faz esse discurso nos Estados Unidos e fica por isso mesmo? Até então, o STF estava fazendo vistas grossas. E aí, você vê, vou usar o argumento do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro diz sempre, olha,
mas políticos do PT foram na época lá do golpe contra Dilma, ele não cita golpe, né, na época lá do impeachment, foram aos Estados Unidos conversar com parlamentares dizendo que estava tendo um golpe no Brasil. Tá, ok. Foram à Europa dizendo que está tendo um golpe no Brasil. Ok. Esses políticos não pediram sanções ao Brasil, não pediram para destituir ministros do Supremo Tribunal Federal, não pediram para os Estados Unidos e os europeus para que cancelem passaportes, vistos, que não deixem entrar, que coloquem o nome deles na Interpol, que usem leis próprias desses países para impedir qualquer tipo de transação financeira desses ministros do STF e familiares. Isso nunca foi feito. Então, enquanto o bolsonarismo ia e falava o Brasil é uma ditadura e gritava, o STF é bem mais grave do que qualquer outra coisa, porque a Dilma falava, sofreu um golpe parlamentar. Foi provado e comprovado, até o filme sobre o golpe, Democracia em Vertigem, foi indicado ao Oscar em 2020, lembra? 2021. E aí, é uma coisa, o STF usou assim, se os petistas podiam falar que é golpe, os bolsonaristas podem falar que é ditadura, enquanto está falando não tem problema algum. O problema é quando começa a pedir sanções ao país. E aí pedir sanções, ainda assim eles estavam vendo como, é liberdade de expressão, pode falar, pode gritar, pode espernear. A justiça continua caminhando. O problema é quando há a possibilidade real dessas sanções e aí já tem ameaças do governo estadunidense. Eis que o Eduardo Bolsonaro vai lá e fala, tá vendo? É o meu trabalho dando frutos. Tá colhendo os louros disso. Tentando ficar com a fama disso tudo. Então, se é você, Eduardo Bolsonaro, você está cometendo crime de obstrução de justiça. Só que, a partir do momento em que há ameaças, não importa mais se é o Eduardo Bolsonaro ou não, porque ele usa o fato de que o secretário de Estado falou que é uma possibilidade e de que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a falar aí que, olha, autoridades que atentam contra a liberdade de expressão podem ser sancionadas e ter seus vistos negados e coisas do tipo. Ele usa isso para ameaçar esposas de ministros do Supremo e ele grava vídeos ameaçando policiais federais. Aí é bem pior. Aí não interessa se é o Eduardo Bolsonaro ou não. Ele está cometendo crime de coação. Só que eis que chega Silas Malafaia e fala para a jornalista Bela Megali do Globo, que eu falo aqui porta-voz de bolsonarista, e diz o seguinte, olha, é claro que isso não é coisa do Eduardo Bolsonaro. Isso não é. Praticamente chamou Eduardo Bolsonaro de mentiroso. E aí ela ainda diz, olha, alguém acha que o Eduardo Bolsonaro vai conseguir influenciar o governo dos Estados Unidos? Quem é Eduardo Bolsonaro? Ele diz isso. Imagina a cara do Malafaia, pena que a entrevista foi escrita, mas imagina a cara do Malafaia dizendo quem é Eduardo Bolsonaro. Peraí. Quem é Eduardo Bolsonaro para fazer o governo americano tomar decisões? Com todo respeito, gosto muito dele, mas isso não tem nada a ver. Com um amigo assim, quem precisa de inimigo? O Malafaia é aquele amigo que é assim, na hora que o Bolsonaro pede voto lá pro candidato que ele quer, o Malafaia fala, Bolsonaro é um covarde, e dá entrevista para a jornalista que o Bolsonaro mais odeia, que é a Mônica Bergamo da Folha, que o Bolsonaro diz que é petista. O Bolsonaro chegou até a insinuar ali que ela tinha algo ali com o Lula, de que o Lula pagava ela, coisa do tipo, que o PT pagava ela, nesse nível que o Bolsonaro odeia. O Malafaia vai lá, dá uma exclusiva para ela e diz que o Bolsonaro é covarde. Isso foi no ano passado. Já mostrei isso aqui várias vezes. Aí, quando o Eduardo Bolsonaro está finalmente falando, vou me cacifar a presidência, porque agora todo o campo bolsonarista acredita que eu consegui convencer o governo dos Estados Unidos. Olha que mega articulador que eu sou. Imagina, se eu fosse presidente, eu ia fazer o Brasil... Isso é o discurso do Eduardo Bolsonaro, tá? E é isso que ele quer implantar na cabeça dos bolsonaristas. E aí chega o Malafaia. Fala, nada a ver, pô. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão? Você é um inútil, você não influencia nada. E aí fala o Malafaia, eu tô dizendo que eu acho que o Malafaia viu os vídeos do Plantão Brasil, tá? Porque o Malafaia repete o que eu venho falando há dias, há semanas. Olha, isso é porque, e que foi inclusive confirmado depois, isso é porque o Alexandre de Moraes brigou com o Elon Musk, no caso do Twitter, e depois brigou com a rede social do Trump. O Trump é o dono da rede social, da Truth Social. E a outra é muito ligada ao Trump, que é a Rumble. E ele brigou com as duas redes sociais e está mandando as redes sociais suspenderem perfis de bolsonaristas. As redes sociais estão ali dizendo que não, porque nós estamos nos Estados Unidos, nossos servidores estão aqui, eu não tenho que te obedecer. E o Alexandre de Moraes está explicando que, olha, vocês têm que banir essas contas
para o acesso no Brasil, não nos Estados Unidos. E aí não interessa onde vocês estão em seu servidor, você tem que cumprir. Senão a gente vai banir a sua rede social inteira do Brasil. E aí, Alexandre de Moraes tomou decisões contra essas redes sociais e o governo dos Estados Unidos não gostou, porém, nessa semana, teve aí uma conversa de membros da Embaixada do Brasil em Washington com membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde eles usaram uma decisão judicial da própria Justiça dos Estados Unidos, dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes está correto. Aí a narrativa do Elon Musk, do Trump, dos advogados do Trump, do Eduardo Bolsonaro, todas as narrativas caem ao mesmo tempo. Esse é o melhor desse pessoal. São muito imbecis. Aí, no meio disso, você vê que o Malafaia nessa briga tá atirando para todos os lados, né? Chamou o Bolsonaro de covarde, aí... E nunca pediu desculpa. Aí agora falou que o Eduardo Bolsonaro é um inútil e ainda falou que a Michelle Bolsonaro não tem Deus no coração, não tem Jesus no coração, porque ela não perdoou o Weingarten. Nisso, Eduardo e Michelle Bolsonaro já estão travando aí uma mega briga interna, um quebra-pau daqueles, para ver quem vai ser o candidato da família à presidência. O Bolsonaro, obviamente, prefere o filho dele. O problema é que, eu já falei aqui no vídeo de ontem, o deputado Lindbergh Farias foi à Polícia Federal e mostrou um dossiê contra Jair e Eduardo Bolsonaro e pediu inúmeras providências. Agora veremos o que o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes farão. Já falei aqui, já passou da hora da prisão do Bolsonaro. Passou muito da hora. Ele já cometeu crime de obstrução de justiça com o Eduardo Bolsonaro, está cometendo faz muito tempo. Agora já tem provas desse crime. Tem a coação do Eduardo Bolsonaro. E saiba, tentativa de coação já é coação, tá? Já é o crime. Há alguns crimes que a mera tentativa já configura o crime. Eu te dou um exemplo, omissão de socorro. Não existe tentativa de omissão de socorro. Ou você omitiu o socorro ou não omitiu. Coação, ou você coagiu ou não coagiu. Se a pessoa não aceitou a sua coação, é outra história. Ameaça. Não tem tentativa de ameaça. Ou você ameaçou ou não ameaçou. Não tem, a pessoa não aceitou sua ameaça. É outra história. Mas teve ameaça. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime já faz tempo. Agora, com provas de que Jair Bolsonaro é quem está bancando ele nos Estados Unidos, veremos aí o que vai acontecer depois de amanhã. Depois de amanhã, 3 da tarde, é o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso vai acirrar muito a briga, porque dependendo das medidas que sejam adotadas contra Eduardo Bolsonaro, a Michelle vai tentar crescer. A Michelle está, por enquanto, quietinha, porque ela está isolada na política, e uma coisa também vazou aí, né, entre esses jornalistas bolsonaristas, e olha, eu peço a sua inscrição no canal aqui, se você não é inscrito ou inscrita, eu tenho que ir lá no esgoto para buscar informação do lado deles também, das brigas que eles têm. Uma das informações é que quando a Michelle mandou demitir o Weingarten, porque saíram mensagens de que ele atacou a Michelle Bolsonaro, ninguém enviou mensagem, nenhum político importante do PL enviou mensagem para a Michelle em apoio a ela, dizendo, olha, solidariedade, hein, o cara falando aí que prefere o Lula do que você, olha, pô, que ingratos, que mal agradecidos, nada. Ela não teve apoio nenhum. E aí quando sabe-se agora que ninguém cortou contato com o Weingarten, quer dizer, pô, ele fala que prefere o Lula do que qualquer outra pessoa. Esse pessoal não odeia tanto o Lula, mas odeiam mais a Michelle? Coisa, então é isso que é o X da questão. Se eles não cortaram contato com alguém que fala que prefere o Lula que a Michelle, é porque eles concordam com ele? Ou porque para eles não é tão problema ele preferir o Lula com a Michelle, porque eles também não gostam, não querem ver a Michelle nem de longe. Então veja que tá ruim aí. A Michelle tem um apoio muito importante, que esse apoio é amplo e irrestrito, que é do Valdemar Costa Neto. Ele vai apoiá-la, ele apoia e vai continuar apoiando a Michelle até o fim, que ele quer que ela seja candidata à presidência, porque ele acredita que ele consegue manipular ali as decisões dela, ela seria um fantoche dele, Valdemar. O Bolsonaro não quer, porque ela não é um fantoche do Bolsonaro. Inclusive, já mostrei isso várias vezes, principalmente na época da campanha eleitoral de 2022. Foi ali que ela perdeu completamente a confiança do Bolsonaro e o Bolsonaro dela. Vamos lembrar do que aconteceu. Em maio de 2022, a Michelle viajou com o seu maquiador para Israel e depois foram para Dubai. Ficaram até num hotel lá, que a diária do hotel é mais de 10 mil reais por dia. Nesse hotel a Michelle não ficou o maquiador. Tá. Michelle ficou lá uma semana. Nababesco, tudo nababesco. 5 estrelas, 6 estrelas com um maquiador lá em Israel. Aí, nessa semana, engravidou uma secretária de Jair Bolsonaro. 9 meses depois, nasce o filho e dizem que o pai é o Carlos. Porém, o Carlos nunca foi ver o filho. Não tem fotos dos dois juntos. É estranho o cara ter filho e nunca foi ver. Pois bem, mais ou menos
3 semanas depois, que geralmente que demora para descobrir uma gravidez, geralmente, a Michelle Bolsonaro cancelou. Eu cheguei a mostrar a notícia aqui na época que isso tudo vazou, né? Faz uns 2 anos, bem depois que vazou. A Michelle cancelou todos os eventos de campanha e já tinha sido acertado que de 40 inserções do Bolsonaro na TV, a Michelle apareceria do lado dele em 10. Nas 10 primeiras ali que apareceriam. Isso ainda em junho e julho de 2022. A Michelle cancelou tudo de última hora e falou que não gravaria mais com o Bolsonaro. A Michelle também não fez viagens de pré-campanha com o Bolsonaro. A Michelle só entrou na campanha do Bolsonaro depois do 7 de setembro de 2022, que foi onde o Bolsonaro cometeu os crimes que o tornaram inelegível. Foi usar ali dinheiro público para fazer comício. Pois bem, ele foi 2 condenações de inelegível por isso. A outra é por uma live que ele fez com embaixadores. Aí a Michelle só voltou a falar com o Bolsonaro direito em meados, lá pro fim de 2024. Aí tiveram uma relação ali, foi melhorando e tal. Minha opinião, continua sendo fachada tudo, mas tinha uma relação, o que não quer dizer que ela seja da confiança do Bolsonaro. Por isso ela tá, por um lado, tentando se viabilizar, principalmente com a ala evangélica, que gosta dela, e o Eduardo Bolsonaro tá, pelo outro lado, tentando se viabilizar. E o Bolsonaro tá em pânico porque ele acha que será preso. Eu também acho, todo mundo acha. E ele precisa de alguém que seja sangue puro, que seja Bolsonaro mesmo, filho dele, que é quem ele confia num caso dele ser preso. Então, por isso, a briga tá armada aí e só vai piorar porque agora eles começaram a atacar o Nicolas. Lembrando que os ataques aí ao Nicolas, os vazamentos contra o Nicolas, né, não são ataques, são a realidade, partiram do PL. Então, prepara aí para os próximos episódios. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!